orando, né? Senhor, que eu vou estudar com os irmãos. Aí o Senhor falou isso para mim. E cada um deve ter esse sentimento. Eu preciso de você. Essa é a realidade. Faça de conta. Nós já temos ali o irmão Ricardo. Ele é dono das máquinas de costura. Mas não tem costureira para comprar a máquina e nem para comprar linha ou para comprar as agulhas. Então, do lado dele tem a irmã Glorinha. Ele já está precisando da irmã Glorinha. Mas a irmã Glorinha, para ganhar dinheiro, precisa então alguém para comprar suas roupas e alguém para vender a máquina. Para ganhar dinheiro, ela precisa de vender, né? Então, alguém que quer fazer uma roupa vai consultar a irmã Glorinha, levar ali o seu feitio, né? E também o dinheiro. Bom, mas aí essa pessoa que vai comprar da irmã Glorinha uma roupa pronta, ela precisa derrumar dinheiro. E esse dinheiro ela precisa então trabalhar. Então, essa pessoa vai precisar de trabalhar numa empresa. Essa empresa precisa ter o cabeça, o dono, o patrão. Mas o patrão também precisa de funcionário para fazer a empresa movimentar. E o patrão precisa também de alguém que compre os seus produtos. E o patrão também precisa das fábricas, das máquinas ou das ferramentas que ele vai utilizar ali. Enfim, eu preciso de você. É ser egoísta dizer: eu não preciso de ninguém. A roupa que você usa, o café que você tomou, quem fez? Alguém produziu. O ônibus que você entrou, ou o táxi, você não precisou? Ele também precisou de você, do seu dinheiro, mas você precisou dele, por favor dele. É como tem um ditado no mundo: uma mão lava a outra, mas sem machucar. Sem machucar. Nada de bater com o martelo para lavar a mão, né? É só esfregar de jeito. Uma mão está lavando a outra, esfregando na outra, né? Olha que coisa maravilhosa que é a união das mãos, né? Olha nos cantinhos daqui, que a gente lava a mão, a gente não lava aqui, né? Eu estou fazendo isso porque eu tenho o costume de lavar aqui, porque fica sujeirinho aqui também, né? Tem a escovinha nas unhas aqui, a escovinha de dente que você está usando, vai, lava. Pronto, as duas fizeram o serviço, estão de bem uma com a outra, ninguém machucou uma outra. Só que o diabo torna ofensa o ajudar um ao outro na parte espiritual. E tem irmãos que não sabem ajudar, sabe citar a escritura condenando. Nós temos então esse hábito infeliz de corrigir, querendo ser melhor, ou que está sendo corrigido, se sentir ofendido. Geralmente é isso que acontece, né? Uma criança, ela recebe a correção sem ficar ofendida. E ela também deixa ser corrigida de uma maneira graciosa, não é? Pai que gritam, que realmente fala muito alto com as crianças, não tem experiência, como no início eu também não tive muita experiência, né? Mas hoje nós temos adquirido experiência de que não é com os gritos, mas é chamar uma criança para estar sentada sem precisar, né, de grosseria, e ali vamos conversar. E é assim que funciona. Não precisa bater, né? E isso pedir oração, vamos conversar. Tem que começar desde pequenininho, porque a criança vai crescendo nos moldes. Depois de grande fica difícil. A criança já tem, né, os seus próprios pensamentos. Mas o interessante é que nós, irmãos, aprendemos que devemos cuidar uns dos outros. Mas esse cuidado tem que ter primeiramente uma coisa: amor. Não é cuidar, sabe, quando tem gente que vem para cá, né, quer cuidar na base de ficar apontando os pecados sem ter aquele amor de verdade. O amor de verdade, irmãos, é diferente de certos tratos que nós observamos durante o tempo de algumas pessoas. Então, a palavra de Deus, ela foi ensinada com muito amor, pois os apóstolos sofreram muito para ensinar. Quando ele falou assim, Paulo, por exemplo, em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, irmãos. O que é isso? Que palavra é essa? Às vezes você lê até corrida, não presta atenção. Rogo-vos.
está mandando não, ele está ali, ele está pedindo com rogo, por favor, queridos irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui é uma oferenda. Você veio para o culto para fazer uma oferenda, um sacrifício. Não é para ninguém bailar, se apresentar e fazer show no culto, não é palco de artista. Não, isso aqui não é para isso. Aqui está sendo sacrificado os animais, que somos nós. Não é? Rogo-vos, irmão. Paulo pede rogando, não com quem manda. Então, a Escritura ela é dirigida de forma a expressar o amor, o porquê as regras. Como tem no desenho, regras foram feitas para ser obedecidas para o nosso bem. Claro, toda regra é para o nosso, é para o teu, para o meu bem. Quando ignoramos isto, é porque passamos assim, os olhos muito corridos nas Escrituras e não meditamos no que a palavra de Deus diz. Quando vocês lêem o Salmo 133, que diz, sabia que aquele tem um ponto de exclamação? É assim mesmo, né? Quão suave é, não é assim não, quão suave é que os irmãos vivem em união. Que alegria, é como se o Espírito desse ao profeta aquela alegria, aquele gozo. É que às vezes não prestamos atenção nos pontos de interrogação para entender a expressão, o sentimento que está ali. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quão bom é meus dedos perfeitinhos nas minhas mãos. Que tristeza, eu não tenho meus 5 dedos nas minhas mãos. É ruim quando um dedo falta. É ruim quando um polegar falta. Pegar só com isso aqui. Esse precisa deste. Este sozinho tem dificuldade. Os outros trabalham junto, segurando todos na mesma posição. E todos fazem um aperto perfeito. Sabe por quê? Estão unidos no corpo. No quartel, lá onde eu servi, era chamado de Corpo de Fuzileiros Navais. Corpo, uma corporação. O que é corpo? Corpo é isso aqui. É um conjunto de membros que estão perfeitamente em comunhão com o outro, em sintonia. Não adianta vir botar o dedo de fora colado aqui que não se ajeita. Sabe quando vem gente, irmãos de fora, e não se encaixa com os nossos pensamentos? É porque aqui nós exercitamos esse carinho entre os irmãos. Talvez alguns irmãos é menos carinhoso que o outro, mas sempre estamos exercitando o carinho entre os irmãos. A obediência. Se o irmão começa a obedecer, já começa a ficar fora do corpo, já não tem sintonia com os outros, já não tem comunhão com os outros. Eu vou ler um pedacinho de um texto aqui, né? Só para os irmãos terem uma ideia, por que tantas coisas que Deus operou e opera através da igreja. Está em 1 Coríntios, capítulo 14. Né? Perdão, eu virei a página. 1 Coríntios, capítulo 12. É que eu tinha virado a página aqui. Eu quero ler o versículo 4 somente. Até o 7, porque o restante nós já conhecemos, vamos só comentando e lembrando, né? Diz assim: ora, a diversidade de dons, aqui está falando dos dons do Espírito Santo, não são os dons naturais. Como eu já disse, expulsar demônios, sonhos não são dons. Não está constatado aqui na Bíblia como dons. Mas o Espírito ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, certo? Até aqui está falando, né? Que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo que está operando. Agora o 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Poder sentar. Vamos primeiro falar sobre isso aqui.
a utilidade do dom. Sendo que ninguém é superior a ninguém por ter dom de visão, ter dom de revelação, ter dom de interpretar a língua. Quase ninguém tem dom de interpretar a língua. Engraçado, parece que é mais difícil, né? O que vocês acham? É mais difícil o dom de interpretar a língua ou ficar repetindo certas línguas estranhas? Ficou difícil de responder. Sabe por que ficou difícil de responder? Porque a resposta pode ser sem base bíblica. Nós acabamos de ler aqui que é o mesmo Espírito Santo que opera tudo em todo. Mas por que a maioria fala a língua estranha e não interpreta? É porque a maioria não fala a língua estranha. É línguas repetidas, criadas da imaginação. Porque se é o Espírito Santo que dá o dom de língua, por que ele não dá o dom de interpretar? Interpretar, um começa a falar, o outro começa a interpretar na linguagem do português, ou do inglês, ou do alemão, para proveito da igreja. Mas por que não existe o dom? É porque o povo, na verdade, não fala na língua dos anjos. São línguas repetidas. Poucas são as línguas, porque outra coisa, falar uma linguagem dos anjos não é repetir uma única palavra. Eu já assisti isso. Eu já assisti. A pessoa falando várias palavras, dava uma parada, Deus tomava a outra pessoa, mas um culto tremendo, bem diferente. E a pessoa repetia para a igreja, falava para a igreja o que estava sendo falado ali. Aquilo ali foi uma coisa tremenda, maravilhosa. A pessoa chorava, não tinha ninguém pulando, não tinha ninguém sacudindo ninguém, não tinha ninguém jogando banco e cadeira para cima, não tinha ninguém rolando no chão como tem hoje, esse monte de demônio aí fazendo essas coisas. Não tinha nada disso, irmãos. Era algo de Deus, muito, bastante gente. E ali, quando Deus tomou uma pessoa ali uma linguagem completamente dessa ribalabalá, ribalatecaia, essas línguas que todo mundo repete aí. Irmão, algo diferente. E a igreja parou de glorificar, só ouvindo. Daqui a pouco levantou lá o vaso lá e falando, interpretando. Quando terminava, a pessoa continuava. Coisa maravilhosa. Nunca mais ouvi isso. Então, nós vemos que os dons são administrados pelo Espírito Santo e não por nós. Prestem bem atenção nisso. Então não existe irmão e irmã cheia do poder maior do que ninguém, só porque o Espírito Santo está falando, se é que é o Espírito Santo. O Espírito Santo administra, interessante, para cada um o dom. Não que ele achou assim, o Valderlei tem um jeitinho assim, eu vou dar um dom assim. Não é nada disso. O Senhor dá o dom independente da capacidade da pessoa. Ele administra o dom para o que for útil, para a utilidade do corpo. Nós somos um corpo do batalhão de Cristo aqui na terra. Então o Espírito Santo vai dando dons e administrações e ministérios e operações. Cada irmão vai se encaixando. E nós ensinamos assim para que nunca haja um irmão se sentindo superior ou um irmão se sentindo inferior ao seu irmão devido ao dom que o outro recebe ou ao dom que um não recebe. Na verdade, é falta nas igrejas de haver esse ensino, porque nós temos todos que nos humilhar. Aquele que for mais humilde, esse é o maior. Não é o que tem dom. Eu já vi profeta falar na igreja e se sentiu superior, passado uns anos, tudo na rua, no pecado, na prostituição. Então o bom é se humilhar na presença do Senhor. O bom mesmo é cada um fazer a sua parte com alegria, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor, e o seu trabalho está sendo útil para o restante do corpo. E se um membro desse corpo recebe um dom que o outro não recebe, ora, não devemos todos ter o mesmo dom. Imagina se todo o corpo fosse um olho só, voando por aí ou rolando por aí. Não precisaria de um corpo? Ficar bonitinho no lugar? Imagina então se todo o corpo fosse um pé, com perna e coxa pulando por aí. Hein? Igual quando, por exemplo, alguém bate na lagartixa, bate, aí o rabinho solta e ela fica mexendo sozinha. Fica engraçado? Fica esquisito, né? Porque o rabo da lagartixa tem algum efeito ali importante. Deus assim o criou.
O Senhor, com a sua eterna sabedoria e o seu grande amor, concedeu a cada um, até as crianças, uma condição na igreja. Quando a igreja aprende, as crianças aprendem e vão se encaixando, cada uma no seu devido lugar. Bom, então, falando novamente sobre o nosso corpo físico, nós vemos que nós temos cada membro no seu devido lugar. Se a mão ficasse no lugar da língua, seria uma coisa muito horrível, né? Até parecido com a cobra com a língua dividida, né? Um monte de dedo saindo da boca, né? Falando um monte de dedo, ficaria muito esquisito. Ou se a língua fosse aqui, né, no lugar da mão, um lugar é mão perfeita, outro é uma língua. Então Deus não fez isso, modificando, não é, um corpo sendo que é o dele. Tudo perfeito, tudo perfeito. Então nós percebemos que a criação de Deus, ela é perfeita. O irmão não pode dizer ao seu irmão, não preciso de você não, a não ser quando é que ele morre espiritualmente. Aí não tem como colocar. Se um dedo aqui dá uma gangrena, uma doença que começa a ficar roxa, começa a apodrecer, depois de cortado não tem como, nem antes nem depois. É um membro morto. Por isso que um membro morto na igreja, ele não serve senão para causar a morte dos outros. Ele vai disseminando o pensamento morto dele até ver se derruba outro, ver se apodrece. É o caso. Se esse dedo aqui começar a ter uma gangrena, e começar a apodrecer, se não tirar, a infecção vai passando para o restante da mão, pode até pegar na mão. É o que a lepra faz. A lepra é comparada ao pecado. A lepra, porque a lepra, se deixar, ela vai corroendo. Se der, por exemplo, aqui na pontinha do seu nariz, vai comendo tudo, vai ficar sem o nariz. E pode pegar no olho e ficar sem o olho. Mas já vimos pessoas sem dedos aqui, machucados, feridos, sem os dedos, outros sem a mão inteira, outros sem o braço, outros sem o nariz, sem a orelha. Isso chama-se lepra. A lepra é uma coisa terrível, ela é contagiosíssima, ela passa das pessoas. Então, na época de Jesus, naquelas épocas, o leproso tinha que morar num local separado. E se alguém viesse perto dele, ele tinha que colocar a mão na boca e dizer: imundo, imundo, imundo. Muito triste, né? Mas um corpo perfeito é uma coisa muito bonita. O inimigo sabe disso, que se ele conseguir colocar um membro contra o outro, ou fazer um membro desejar a posição do outro, ele faz o corpo ficar todo deformado. Como nós aqui fizemos uma comparação. Imagina se colocar o pé aqui, a coxa, tudinho, botar a coxa aqui, uma coxona aqui, né? E botar o braço no lugar do pé. Um lado é pé, outro lado é mão. E um lado aqui de cima, um lado é mão e outro lado é pé. Para com isso nos outros, né? De repente, o diabo faz isso, né? Porque se o diabo conseguir fazer isso, pegar um irmão, que é uma perna, ou vamos dividir aqui a perna, né? Pé, né? Perna e coxa. Vamos dividir aqui em 3, mas tem muito mais membro. Imagina, o diabo pega 3 irmãos que faz parte, que segura o peso da igreja, que são colunas. Pega 3 desses aqui e põe no lugar do outro, que é um braço forte da obra, e consegue tirar esses 3 membros aqui também e botar no lugar aqui. A igreja vai ficar caminhando com uma coisa horrível, como um monstro, e o diabo sorrindo e o Senhor triste. Por quê? 3 irmãos foram tocados pelo diabo no ciúme, na discussão, sei lá o que foi, e desejou o lugar dos irmãos braço, antebraço e mão. O diabo conseguiu arrancá-los dali e colocar esses aqui. Oh, quão triste e horrível é os irmãos viverem em desunião. Porque o Senhor não pode operar com a igreja, porque membros estão trocados. É isso que o diabo faz na maioria das igrejas. Membros querendo pegar o lugar do pastor, outros querendo cantar sem ter condição, outros querendo evangelizar sem ter condição, até se esforça no bom sentido, mas o diabo está por trás, utilizando a vontade daqueles irmãos na sua inocência, para colocá-los em locais aonde eles vão estragar a obra. Irmãos, eu vi de perto irmãos que tinham vontade, mas erraram gravemente. Sabe por quê? O diabo conseguiu colocá-los
uma posição que não era a de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não almejeis coisas altas, acomodai-vos aos humildes. Às vezes essa palavra que nós lemos parece ter um sentido muito curto, mas tem um sentido muito grande. Quando você se acomoda, a palavra acomoda é quando você se encaixa, você descansa, você tira aquela coisa afoita da sua vida, você se acalma e olha para só o que você tem e fica contente. Dali, com a sua calma, começa a humildade a entrar no seu coração. Aí a humildade entrando e você exercitando, né, nas coisas mais humildes, sim, o Senhor entra na sua calma, entra na sua humildade e começa a trabalhar para te encaixar no lugar certo. Mas quando ambicionamos coisas altas, entra o diabo nos nossos pensamentos, nos nossos caminhos, para nos envolver em ganâncias, soberba, porque ele é mestre disso, porque ele foi o primeiro a fazer isso. Ele, ao invés de se contentar com a posição bonita que ele tinha, ele era bonito, as obras dos tambores, pífalos, todos os instrumentos no céu foram feitos no dia que ele foi criado. Por isso que certas batidas de bateria e certos toques de instrumento que vem lá de fora são demoníacos. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Os roqueiros, então, eu vi um roqueiro falar isso. Ainda no mundo, eu vi um roqueiro falar isso. E quando eles entram e começam a fazer aquelas sons assim, eles entram num outro mundo, se transformam. Um roqueiro falou isso para mim. Eu disse para ele que aqueles toques são sons que se transformam em palavras de invocação demoníaca. E também os barulhos dos tambores também é a mesma coisa. E com o instrumento, os demônios, o Satanás do céu, o querubim ungido, ele falava, fazia o instrumento falar os seus toques, adorando a Deus. Então ele sabe o que está por detrás de certas batidas, de certos toques e solos de guitarra e de violão. É incrível isso. Os instrumentos falam, porque a Bíblia diz que não tem nenhum som sem significado. Irmãos, ele estimula, não é, a competição, a emulação. Um querer ser igual ao outro ou superior ao outro, porque tudo isso aconteceu com ele lá nos céus. Então ele sabe que isso derruba as pessoas, ele então utiliza esses mesmos sentimentos na igreja. Mas nós, quando nos humilhamos e olhamos para o irmão e pensamos assim: poxa, como eu preciso do irmão. Talvez o irmão pode até ou a irmã desprezar um outro, mas quem sabe um dia você estiver andando num lugar e perder o seu dinheiro e aparece justamente aquele irmão que tu não gosta muito. E é ele que vai te salvar com o dinheiro da passagem. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso. Você faz falta na igreja, você faz falta no pelotão, você faz falta no quartel. Aleluia, Pai. Nós, irmãos, fomos formados por Deus a viver em conjunto. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Tem pessoas que dizem assim, que às vezes está enjoado do marido, está enjoado da esposa. Às vezes as pessoas ficam enjoadas e terminam se separando, aí depois vem aquela frase: eu era feliz e não sabia. Por que não sabia? Porque deixa de olhar para os benefícios que existem. Irmãos, qual o setor da vida que não tem problema? Nenhum. Todos têm problemas. Solteiro, ele tem a sua dificuldade. O casado tem? Tem, mas não é porque ele é casado não, porque a vida aqui é assim. A vida aqui é assim.
vai trabalhar no mercado, vai trabalhar lá no trem, no metrô, vai trabalhar não sei aonde, você encontra lá problema. Agora, por que nós temos problema em todos os setores da área de trabalho ou de convivência? Nós estamos na nossa fé com Deus. Porque o mundo, irmão, jaz no maligno e por causa do pecado. O pecado. É claro que Deus se utiliza isso para exercitar a nossa fé. Mas é porque o mundo, irmão, está entregue, né, ao inimigo. Nós pecamos. Então, o pecado ele gerou isso. Ele gera a destruição, ele gera a morte. Né? Desfrutamos em comunhão, em união, né, muitas vezes, porque nós nos humilhamos uns aos outros por causa da palavra. Porque nós somos uma família mais unida do que a nossa família de parentes. Por quê? Porque nossos parentes, eles não convergem para o mesmo sentimento da palavra. Eles têm pensamentos e sentimentos diferentes. Mas nós nos humilhamos para deixar nossos costumes, nossos hábitos e adquirir um novo hábito, que é o hábito da palavra de Deus que o Senhor tem nos ensinado. E aí, através de nós colocarmos em prática e recebermos o Espírito Santo que nos conduz, nos tornamos membros da mesma família. Aí passamos a ter um cuidado um do outro. Eu achei muito bonito hoje aqui na faxina, quando os irmãos levantaram e falaram assim: nós precisamos de comprar pano de prato do irmão Evaristo. Eu não entendi, não, do Evaristo, mas eu entendi que era para comprar para ele vender. Aí os irmãos, não, é comprar dele para ajudá-lo, porque ele não está trabalhando por causa da esposa que está doente. Eu falei: ótimo, vamos comprar todo mundo, pelo menos umzinho, quem tiver muito dinheiro, compra um. Não é? Leva lá, nós temos que comprar. Aí eu não sei onde ele embora, já vou deixando ter aí o dinheiro, vamos dar para os irmãos, não sei, guarda de cada Israel. Então, irmãos, isso é muito maravilhoso. Tu precisa de agulha. Está precisando também? Está precisando? Vamos lá do irmão Ricardo. Sempre dá desconto para todo mundo. Sempre. Quando eu vejo um cristão na rua, uma loja de cristão, irmãos, eu entro lá. Às vezes não tem nem desconto, mas não, estou abençoando a Jesus. Eu estou comprando aqui com Jesus. Isso são os membros no corpo tendo igual cuidado um do outro. Nós temos mais à frente desse texto aqui, neste capítulo, Paulo fala sobre isto, que os membros devem ter igual cuidado uns dos outros. Voltando sobre os dons, imagina se Deus não me desse o dom da palavra como Ele me revelou, usando um profeta. Eu tinha 24 anos, quando eu estava gravando aquele hino, Não Chores Mais, era disco de vinil. O Senhor usou um profeta e disse: eu não te chamei para isto, eu te chamei para a minha palavra. Porque Deus tinha no seu coração todos os nomes de vocês que um dia precisa de ouvir um pouco mais, né? É um pouco mais, nem tudo, né? Um pouco mais. E Ele me revestiu desse dom. Não é algo que eu adquiri de seminário. Eu tenho um dom, porque ainda que eu não fale tão profundamente a palavra, eu tenho a graça, eu tenho a unção. As pessoas sentem, param para ouvir, chamam a gente para ouvir. Porque não falamos com desejo de tirar dinheiro de ninguém, mas falamos com desejo de unir as pessoas, os membros a Cristo, como foi o sentimento do Senhor Jesus. Ele disse: ainda há outras ovelhas que não são desse aprisco. Convém o quê? Agregar o quê? as ovelhas. É juntar. Colocar junta, botar os membros no seu devido lugar. E esse é o pensamento de Deus. Quando Jesus falou em João 15, um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, qual era o pensamento de Jesus? A união, perfeito. É união. Porque quando Jesus chegou em Jerusalém, viu a religião só como uma coisa formal, sabe? Aquela coisa tudo bonitinho, igual certas pessoas gostavam de coisa muito certinho, mas sem sentimento. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Os sacerdotes, os escribas, o sumo sacerdote. Tinha 2 sumos sacerdotes, coisa que nem nunca foi escrito na lei. Tinha 2 sumos sacerdotes, era um só, tinha 2 no templo do Senhor. Então, aquelas indumentárias, aquela organização, o sacrifício, eles muito colados com a política da época, mas verdadeiramente aquela igreja de Deus ali estava profanada.
como uma adúltera. Então Jesus veio ensinando algo que eles não gostavam. Eles não gostavam porque iam de encontro às mensagens de Jesus, iam de encontro aos erros de todos eles. Senhor, quando falas isso, também ofende a nós. Ai de vós. Então, não havia entre eles união. Era uma união aparente de roupa, de ideias e de fachada e de obrigações. Mas a união que Jesus queria novamente fazer brotar no coração é aquela união espiritual, sem interesse, de puro amor. Amém. Agora o interessante, a igreja então, ela é administrada, ela é usada, ela atua pelo poder do Espírito Santo, é o mesmo Espírito. Então, se Deus me deu o dom da palavra, foi para o benefício nosso, meu e de mais vocês. Agora, se o irmão tem um dom, ser generoso, como está aqui Romanos 12, aquele que dá, ele tem um dom aqui, irmãos, que é material, mas é espiritual. É pessoas que têm um coração de estender a mão. Aquele que dá com liberalidade. São pessoas que Deus prepara para ajudar financeiramente na obra. São pessoas que o coração é aberto e Deus acrescenta mais, e ele abre a mão, e Deus acrescenta mais, e ele abre a mão, e assim vai indo. São pessoas, leia lá depois Romanos 12, você vai encontrar ali embaixo. Então esse é um dom que é dado pelo Espírito Santo. Como o caso de um irmão, ele levava as senhoras para a favela depois do culto a pé. Um dia uma senhorinha, uma velhinha, bateu o nome dele: ó, meu filho, Jesus vai te dar um carro. Ele e a mãe dele falou isso para mim, lá no centro do Rio. Disse: pastor, chegou um irmão, chegou para mim e disse: irmão, Deus me revelou para eu te dar uma Kombi nova, está aqui a chave para você, para a obra. Chegou para ele assim, uma pessoa que apareceu na igreja. Aleluia. Ele disse assim: olha, irmão, hoje eu tenho um apartamento alugado, eu dou quase tudo na obra de Deus. Se pai não tem necessidade de tanto dinheiro, eu vou investindo na obra, vou colocando, levo as irmãs de Kombi agora para casa, tenho outras Kombi agora, e assim Deus fez ele prosperar. Então, irmãos, esse é um dom. Agora, veja que ele é útil. Esse irmão, eu fiquei maravilhado, porque pelo jeito de como ele contou que Deus trabalha na vida dele, ele é muito útil na obra. A obra pode fluir. Então, quando o irmão é chamado para ter um dom específico, um dom de visão, é claro que esse irmão ou essa irmã deve pensar que deve ter uma vida mais santa, deve ter uma vida mais casta, deve ter uma vida mais separada. Por quê? Esta pessoa, com o seu dom, será útil para os outros irmãos. O grupo de oração. Eu não sei, vamos comparar com os cabelos da cabeça. Cada fiapo é um irmão. O grupo de irmãos que oram, ali de joelho, clamando, jejum. Como esses irmãos sustentam a obra através de orações. Como Deus opera, mas são irmãos específicos. Não é qualquer um que faz uma oraçãozinha, não. São irmãos que é ali, que chora, que clama, que intercede, que sente a dor do outro. Esses irmãos, esse grupo de irmãos, como eles são úteis, como eu preciso deles. Irmãos de oração, eu preciso de vocês. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos que têm dom de visão, eu preciso de vocês. Eu preciso de você, irmão. Espero que você precise de mim também. Porque cada um que administra o outro, o dom como recebeu, com amor e carinho, agrada a Deus. Aqui eu tenho percebido, o cuidado de alguns irmãos que vêm aqui para abrir e fechar, na faxina. Que coisa maravilhosa, como está acontecendo lá em Lagoa do Barro. Até esse trabalho material, ele é contado, escrito no livro, porque é para a obra. É para a obra, a limpeza. Quando eu estou aqui, eu venho, todo sábado, nós estamos aí. Então, irmãos, gostaria muito que outros irmãos despertassem o dom, como Paulo disse: desperte o dom que é em você. Que isso, está enterrando, desperte o dom. Com amor, tem que ter recheio chamado amor, tem que ter cobertura chamado amor. Se não tiver amor, você não suporta nada.
Porque o amor tudo suporta, não se conduz com leviandade. Então, quando um irmão é amoroso com o outro, administrando o dom ao outro irmão, aquele outro irmão é enriquecido. Ele é enriquecido. Então, como é de grande valor um irmão que tem um dom específico e ele é usado pelo Espírito Santo para benefício dos outros irmãos, aqueles outros irmãos crescem, enriquecem. É um bom conselho, é um carinho, não é? É todo mundo se unir, chegar junto. Está um irmão necessitado, está doente, vamos todo mundo junto orar. Vamos todos convergir, mesma situação. Por isso que o povo de Israel no Velho Testamento, quando se uniam como um só homem, a oração subia no céu. Sabe, quando oravam por uma situação só, a oração subia, porque todo mundo chorava, mas eles faziam uma coisa, não era igual, ele botava o rosto no pó e clamava, mas clamava, e o rosto no pó, eles tinham esse hábito, até hoje eles têm, não é? E ali o povo clamava, todos dobravam-se diante de Deus. Aí Deus olhava do céu, subia como uma coisa gostosa no coração de Deus. Ah, que coisa boa! E Deus levantava um do meio para profetizar, para dizer que ia dar a vitória e a bênção. Por isso, irmãos, a união entre nós é muito cobiçada pelos demônios. Eles sempre querem destruir, colocando pensamento de dúvida um contra o outro. Às vezes o irmão fala uma coisa, o outro não entendeu, ou o diabo torceu a palavra na mente do outro irmão ou da irmã. Aí o irmão já olhou com indiferença. Tem gente que pensa mal toda hora. Tem irmãos que têm pensamentos viciosos, vício de pensar errado, vício de pensar mal, vício negativo, de palavras negativas. Quando nós aprendemos aqui que as exortações devem ser mantidas pela liderança, é para manter os irmãos limpinhos, fora da desunião. Porque quando o irmão começa a buscar o seu próprio desejo, você tem um plano na vida, né? Você tem um sonho. Aí você começa a se enterrar, para mim é se enterrar, viu? Nesses sonhos que não vêm de Deus. Automaticamente você começa a ficar egoísta. E você perde então a comunhão com os seus irmãos. Aí, aquela utilidade que tinha em você vai morrendo. Você começa a morrer e não é mais útil para os demais irmãos. E vai sentindo vontade de se recuar e compra-se o que está escrito em Provérbio 18. Busca os seus próprios desejos ou interesses aquele que se separa. Se nós continuamos aqui ensinando a palavra, exortando, e alguém se separa, é porque não aceita mesmo e tem outros ideais. Não tem jeito. É o que a palavra ensina. Então, irmãos, se os dons são administrados, Deus dá para o que é útil, o que for útil na igreja. Então, se a igreja clamar, Senhor, dá dons para nós, porque vamos ser úteis um para o outro, mas não é algo forçado por nossa capacidade humana, é algo dado pelo Espírito, porque nós lemos aqui que é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. Se o Espírito Santo está me usando na palavra, pode usar algum dos irmãos num bom conselho, pode dar uma revelação, uma visão para os irmãos. Vão chegar na igreja, olhar e de repente Deus abrir o leque e você ter uma visão maravilhosa, sem você querer. Como eu estava lá orando lá em Pernambuco, eu estava orando assim atrás do púlpito que fica lá onde é a nossa casa, né? A igreja, minha casa, templo, minha casa, né? Eu gosto de orar lá atrás, né? Aí eu estava orando e de repente saía assim, deu como se fosse um desmaio, coisa assim. Aí me apaguei ali e vi a visão da vaidade, uma pessoa. Falei, meu Deus, que é isso? Aí eu vi e voltei novamente, coisa rápida. Me apaguei, uma coisa assim, saí fora, parece que Deus me tirou de repente para eu ver, vi, olhei e de repente voltei. Duas vezes aconteceu isso na minha vida. É muito interessante. Então, irmãos, assim como em tudo que nós observarmos nas nossas vidas, nós vemos união nos objetos, nos aparelhos, nós vemos união nos instrumentos, e qualquer coisa você vê peças, né, que compõem ali um todo, um corpo, para que esteja perfeito, como esse pedestal, né? Se formos falar, irmãos, puxa, tem tanta coisa, né, para comparar. Então vamos trazer novamente o pensamento nosso. Eu preciso de você. Eu preciso do meu irmão, da minha irmã. Eu preciso até das crianças, né? Esse menino que o Juarez trouxe ali, né, ele me cumprimentou.
Ele olhou para mim, aquelezinho ali, ele olhou para mim, só nos olhos dele, Deus já falou comigo nos olhos, só no olhar dele. Ele olhou para mim assim, né? Eu falei, meu Deus, tão bom. Coisa boa que a gente recebe das crianças. Às vezes a criança olha para a gente com aqueles olharzinhos assim, se você prestar atenção, está tendo uma mensagem para dentro de você. Faz falta? Faz. Você olha a criança, você lembra, eu tenho que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Eu não posso ser agressivo. Eu tenho que ser comandado pelos meus pais.